Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui perto de umas pedras pra gente passar aqui num viaduto, que ele é muito escuro, tá? Um viaduto aqui da cidade de Porto Alegre, onde o pessoal vem trazer normalmente os bichos para passear, ou então normalmente as pessoas vêm aqui para conversar, para sentar um pouquinho. E hoje o nosso desafio é esse, né? A gente vai passar por esse viaduto aqui e a gente vai ver, né, qual vai ser nosso desempenho. Que nesse viaduto você encontra muito skatista, muito estudante, tá? Às vezes também tem morador de rua que acaba se lavando num local aqui perto e vem pra cá, né? Às vezes se deita um pouco aqui. Então a gente encontra muitas coisas, né? Eu chamo, né, de viaduto, mas se vocês quiserem pode chamar de passarela. Eu não sei. Cada pessoa aí tem uma maneira aí de descrever, tá? Eu acredito que seja realmente uma passarela mesmo, tá, gente? Mas essas coisas assim, que tem um formato assim, mais parecido com arco de Trajano, eu costumo chamar de passarela, né? Perdão, de viaduto. Gosto de chamar de viaduto, né? Mas eu entendo sim que tem a diferença. É simplesmente uma nomenclatura que eu uso, tá? E eu vou filmar pra vocês darem uma olhada aí, pra vocês verem aí que eu não tô fazendo assim nenhuma coisa pra enganar vocês, né? Que eu vou mostrar pra vocês primeiro a tal da passarela, né? Se é que dá pra gente chamar de passarela. Que é aqui, ó. Que é onde eu acabei de passar, tá? Que tem esse lugar aqui que as pessoas se banham, né, gente? O pessoal se banha aqui. Normalmente o morador de rua, né? O morador de rua acaba se banhando aqui, né, gente? E a gente vai, né? Agora eu quero voltar pelo lado aqui para mostrar uma outra coisa para vocês, tá, gente? Que é o viaduto, tá? Aqui, ó, já é o viaduto. Tem luzes aqui, eu vou filmar de um outro lugar aqui para vocês terem uma noção, tá? Acho que aqui vai ficar melhor para vocês terem uma noção, ó. Esse é o viaduto, né? Se eu botar pra lá tem muitas luzes e vocês não vão conseguir ver muita coisa. E eu vou subir nesse viaduto. Que esse vai ser, né, o desafio de hoje. Essa subida aí, né? A gente vai ver daí até onde a gente pode ir, né? A gente vai ver, por exemplo, o que a gente consegue fazer, né? Depois que a gente sobe esse local aí. Hoje, né, gente, muito movimentado. Hoje eu fiz um passeio na orla e tava assim com uma certa movimentação, né, gente? E o viaduto aqui, eu nunca sei dizer, né, se é Borges de Medeiros, o que é. Se é uma rua que continua, né, essa Borges de Medeiros. Mas é um local, né, gente? É um local aqui que a gente vai aqui como desbravador, né, gente? Desbravando aqui a cidade de Porto Alegre, né? Mas eu acredito ser ainda, né, a Borges, né, gente? Pelo menos é o que me parece, né? Que é a Borges, velho. Vou tentar atravessar isso aqui.
Aqui é uma rua comprida, gente. Uma rua muito grande, tá? E vamos ver se a gente consegue aí chegar até o final, né, desse local. Sempre muito complicado aqui, tá? Acesso Ramon, hein? Uma placa antiga, gente. Uma placa antiga aqui. Acesso Ramon. Esse viaduto aqui que a gente tá passando, gente, já teve batida. Teve um ônibus que bateu uma vez, tá? O ônibus, ele bateu nesse lado aqui que eu tô, tá? Não vou me lembrar a linha, mas teve uma batida, eles tiveram que arrumar aqui. E a gente pensa, não, tá tudo bem, e não tá. Às vezes parece, né, que tá tudo bem, que tá tudo seguro, e não tá, gente. Sempre pode acontecer alguma coisa. Você pode ver, né, gente? É como eu sempre digo, é o centro da cidade ali, umas 6 até no máximo 7 horas da noite. A orla também é a mesma coisa, 6 até no máximo 7 horas da noite. E muitos locais abandonados na cidade, né, gente? Que a gente vê assim, a Redenção também costuma encher bastante no sábado, no domingo. Outros parques, né, gente, também tem uma certa movimentação de pessoas. O Parcão, né, o Parcão costuma ter bastante gente, né. Agora, outros lugares ficam abandonados, como aqui, né. A gente tá andando aqui, ó. Sou uma pessoa que eu nunca foquei muito nessa coisa das ruas, né. Tô focando mais agora para saber a história, só para ter mais contato com a história, porque não é uma coisa assim que eu faça, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, não tem gente circulando aqui. É carro, é ônibus. Agora uma bicicleta, que é um negócio raro.
Muito arriscado de atravessar aqui, gente. Muito arriscado mesmo, tá? Carro andando muito rápido. Graus 20,14. E aqui os famosos condutores, né? Condutores alternativos, chamados de patinete. E hoje eu tô de chinelo, gente. Acabei de pisar numa pedra, machucou meu calcanhar. Aqui tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Só pra curiosidade, Casa da Ospa, tá? Pra quem gosta de música, música boa, tá? Porque a Ospa é um dos orgulhos que nós temos aqui, tá? Músicos que realmente são músicos tocando música. Não é fácil, gente. Não é nada fácil. Difícil a gente ver assim, gente fazer boa música, né? Hoje em dia. Cada vez mais complicado. E nós estamos aqui no meio-fio, tá? Temos uma pracinha aqui. E nós vamos pelo meio-fio, gente. Tem pessoas me cobrando, né? Pra fazer aí vídeos falando, né? Vídeos falando da Europa. Não sei, gente. Agora vivendo num carro a milhão. Não sei. Não sei se eu vou dar uma sequência muito grande. Eu pretendo até fazer mais vídeos falando da Europa, mas realmente eu não sei dizer pra vocês assim qual vai ser a quantidade, tá? Porque a ideia era falar de saúde mental. Saúde mental aí, que é um problema muito recorrente. A ideia era fazer uma coisa voltada pro pessoal aqui da cidade de Porto Alegre, que foi terrivelmente afetado, né, gente? O povo perdeu muita coisa, mas perdeu muita coisa mesmo, né? Então a ideia era essa, né? A gente fazer uma coisa mais voltada para isso. Só que eu percebi que também tem muita gente que gostou do conteúdo aí da Europa, né? Então aí eu comecei a pensar, olha, eu vou colocar mais Europa também. Porque o sentido que eu dou aqui no canal, para deixar bem claro, é fazer um conteúdo mais voltado aí para a realidade, né, gente? Para levar aí para sua casa a realidade. Aqui, ó, por exemplo, tem uma obra, gente, que vai demorar, tá?
Tem muita obra pela cidade, só que a gente nunca sabe, né, o quanto que realmente é destinado à obra, né, e o quanto não é. E agora eu vou confirmar com vocês, ó, que nós estávamos no viaduto da Borges, tá, gente? Ó, Borges de Medeiros com Aureliano Pinto, tá? Borges de Medeiros, em 1898, se tornou presidente do Rio Grande do Sul, deixando o poder em 1908. Voltou 5 anos depois, em 1913. Cargo que ficou até 1928. Essa é a história do senhor Borges de Medeiros, tá, gente? E nós não vamos entrar na Aureliano Pinto, né? Talvez numa próxima oportunidade a gente converse, né, sobre o Aureliano Pinto. Talvez partindo aí de uma parte aí da cidade que abranja, né, mais essa rua. Hoje a ideia é dar um pouco mais de foco aí a Borges, tá, gente? Mas para vocês não ficarem bravos aí comigo, Aureliano Pinto, né? Médico, jornalista, poeta, historiador e escritor brasileiro. Que o pessoal sempre quer saber um pouquinho mais da rua, né? O pessoal se acostumou aí a querer conhecer um pouquinho mais de Porto Alegre, né, gente? E para não dizer, gente, que eu não olhei nada, tá? Eu trago algumas informações para vocês, assim, né? Que realmente o que aconteceu aí na Espanha, né? Que deu apagão, tudo. Esse apagão aí, ele tá relacionado com os espiões da Rússia, né, gente? Que tem um grupo russo que ele é focado só nessas coisas, né? Só em roubar informações. Então, esse grupo, gente, ele tá na mira aí de outras organizações aí, que as pessoas querem saber a verdade, né, gente? As pessoas querem a informação como ela é, né? E esse grupo, ele costuma se infiltrar muito, né? Fazer essa guerra eletrônica, né? Fazer uma guerra cibernética, né? Através de hackeamento aí de sistemas, dessas coisas. E aí quando você vê apagão assim em cidade, um apagão como aconteceu, você tem que ficar desconfiado, né? Porque na Coreia do Norte, na China e na Rússia, eles contrataram muitos hackers justamente, né, para conseguir definir os resultados aí da guerra, né, gente? Para conseguir, assim, não só vencer essa guerra aí, que já dura aí mais de 2 anos, a guerra da Ucrânia, mas também porque a China, ela tem um novo foco agora. Eles estão investindo na marinha, porque eles pretendem aí atacar Taiwan, né, gente? Porque Taiwan é um país, assim, que tem coisas que interessam, né, a China. E esse ataque acontecendo, muitas outras coisas aí podem acabar acontecendo, gente. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento, né, a essas coisas, pra gente não sair dizendo qualquer coisa, né? Agora nós estamos aqui, ó, na Vicente Dutra, Doutor Vicente de Paula Dutra, médico dedicado, tá? E nós vamos continuar aqui na Borges, gente. Borges de Medeiros. E é isso que acontece, né, gente? Que a gente precisa sempre continuar, né, se informando. A gente precisa ler os assuntos, saber o que tá lendo, tá? A gente precisa
entender as coisas, que quando a gente fica meio que aí sem saber, né, o que tá acontecendo, a gente pega a primeira informação, né? Então, pra gente não correr esse risco aí de pegar a primeira informação que a gente vê e tomar essa primeira informação como verdade, o que a gente pode fazer é estudar, saber, né, a verdade. Então, esses dias, né, eu fiz um vídeo falando, olha, a Europa, ela precisa ser mais criativa. A Europa, ela precisa aí buscar a verdade, gente. Se ela não faz isso, ela começa, né, a ficar para trás, né? Ela começa a ir perdendo, né, as coisas, né? Ela começa aí a deixar, por exemplo, a Ucrânia, né? O que está acontecendo? A Ucrânia perder seus territórios. Por que a Ucrânia perde? Porque não foi utilizado assim armamento correto. Se tivessem colocado armamento desde o início, se tivessem ali fortalecido as posições ali ucranianas, eles iam ter que forçar a Rússia a utilizar aí um armamento especializado e um armamento nuclear, né? Então a Rússia pensaria duas vezes, né, antes de cometer, né, qualquer tipo de invasão, gente. Então a Europa, ela acabou, né, fazendo o que normalmente os países fazem quando estão muito tempo em paz. A Europa, ela foi deixando de lado a defesa do continente, até que quando apareceu uma boa oportunidade, a Rússia foi lá e utilizou essa boa oportunidade, né, gente? Estamos aqui, ó, Dolores Caldas, professora e esposa do fundador do Correio do Povo, do qual foi diretora, tá? Muito importante, e faz esquina aqui, ó, com a Borges de Medeiros, tá? Dolores Caldas com a Borges de Medeiros. O que eu tava falando, gente, é que a Rússia se aproveitou, né? Acabou se aproveitando da oportunidade que ela tinha, porque a Europa parou de investir na sua defesa, deixou tudo nas mãos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, o que fez? Abandonou, né, um país que é considerado aí terrorista, né? Os Estados Unidos largou de mão, pegou assim e tirou suas tropas. Quem não vai me dizer que os Estados Unidos daqui a pouco ele não abandone a Europa, ele fecha os olhos para a Europa, né, gente? Porque assim, hoje, né, os Estados Unidos tem um presidente que ele é mais... ele tem uma certa amizade com o presidente da Rússia, né, gente? Então, se esses presidentes, eles se unem, se esses presidentes aí, eles ficam juntos, você pode ter certeza. China, Rússia, Coreia do Norte vão adorar porque vão se sentir no direito de fazer muitas coisas no mundo, né? Trump estava meio que querendo largar de mão, só que o Congresso não deixou, né, gente? O Congresso ali votou ali a favor, né, dos Estados Unidos ficar fazendo alguma coisa para a Ucrânia. A ajuda diminuiu, mas os Estados Unidos ainda faz alguma coisa para a Ucrânia. É suficiente? Não, não é suficiente. A Europa continua, tá, investindo pouco em guerra. Quem abriu o olho foi a Polônia, tá? A Polônia tem um exército grande. A Alemanha tá no mesmo nível da Polônia. E a França faz algumas movimentações para comprar aí algum material nuclear, né, gente? A França fazendo movimentos, a Inglaterra também
pensando, né, em fazer alguma coisa. Mas a Inglaterra, a maior probabilidade é ela ter algum apoio da França ali, tá? Porque a Inglaterra economicamente não está muito bem. Quando eu falo economicamente não está muito bem, eu não falo, né, dos políticos de lá. Eu falo do povo, né? O povo muitas vezes aí, sem ter aí um aquecedor em casa, né, gente? Um inverno aí rigoroso e o povo à mercê, né? O povo aí precisando aí de um aquecedor, precisando de alguma coisa e não tem, gente. Não tem um aquecedor. Provavelmente o povo também já passando aí por problemas alimentares, faltando aí de repente 2 vezes na semana uma proteína, algum alimento, tá? A Inglaterra passando por uma situação difícil. Além da Inglaterra, nós temos a Ucrânia, né? A Ucrânia é muito pior que a Inglaterra. Então nós temos esses países aí que eram para ser países assim mais fortes, né, economicamente, e que sofreram aí com a guerra, né, gente? Sofreram bastante com o impacto da guerra. Mais a Ucrânia, claramente, mas a Inglaterra não necessariamente por causa da guerra, mas a Inglaterra já vinha numa decadência muito forte. As pessoas terem que sustentar, além de um grupo grande de político, monarquia, isso aí deixa, né, um país mais fraco, gente. A Inglaterra está sofrendo com isso. E quando eu falo sofrer, é o povo, tá? Porque daqui a pouco a pessoa, ela vê aí, sei lá, um político bem vestido, ou um ator, uma atriz de cinema, andando no carro conversível, ou um jogador de futebol andando aí, sei lá, numa Ferrari, sei lá, algum carro desse tipo, e vão achar que eu tô falando alguma coisa que não condiz com a realidade. Não, gente, o povo que eu falo são pessoas que ganham salário mínimo, tá? Isso é o povo. Cara que é astro de cinema já foi do povo, pode ter sido do povo. Hoje não é mais, gente. Hoje ele vive uma outra realidade. Então quando eu falo aqui, é da realidade do povo, olhando para o povo, né, que a gente faz essa análise. E a Ucrânia, gente, a Ucrânia deveria ter sido apoiada pela Europa e pelos Estados Unidos há muito tempo atrás, sem necessariamente ter entrado para a OTAN. A Ucrânia deveria ter material nuclear, a Ucrânia deveria ter mais blindados, uma força aérea mais forte. Deveria ter tudo isso há muito tempo, gente. Porque o impacto teria sido menor, tá? A gravidade dessa guerra aí, ela é terrível, gente. Não só do ponto de vista econômico, mas quando perdemos material humano. Tem gente que se foi ali, que a gente nunca mais vai ver, né? Gente que acabou falecendo. Você não tem como recuperar material humano. Você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar propriedades, você pode recuperar locais aí onde eram realizados estudos, você pode recuperar locais esportivos, mas material humano, não, gente. Material humano não é uma coisa fácil de se recuperar, tá? Não é uma coisa assim que a gente estralhe os dedos assim e a gente recupere, gente. Não é assim. Seria bom que fosse? Seria, mas não é, tá? E se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você recebe aí atualizações aqui do canal.
E essas atualizações aí são de novos vídeos. E talvez aí tenha algum vídeo com algum tema que você se interesse, tá, gente? Hoje eu falei de algumas coisas e eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Espero que tenha feito aí uma boa diferença na vida de vocês, tá? Que seus dias aí sejam mais felizes e que você possa aí, a partir de agora, se você já não fez isso, colocar o conhecimento como uma coisa essencial na sua vida, tá? O conhecimento como uma coisa importante e que você tem que dar mais atenção. Obrigado então, gente, por vocês passarem, né, o tempo que vocês passam aqui no canal. E vamos aqui, ó, encerrar na Salma Shimali, tá? Esplanada Salma Shimali.